CVC. 20 anos com você. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, ao senhor. Ou, para quem vai nos ver nas reprises, como falava o saudoso Marcos Falcone, bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Bernardo Filho, novamente ao vivo, entrando no ar, em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Quero agradecer a audiência que estamos tendo nessa praça. E eu queria começar dando duas notícias. Primeiramente, hoje, na parte da manhã, eu pesquisei a pauta do Tribunal Superior Eleitoral para as audiências do dia 12, do dia 16 e do dia 19, e Petrópolis ainda não foi incluída. Não foi incluído o julgamento do Rubens Bom Tempo, do recurso especial eleitoral. Então, vamos aguardar mais um tempo para saber o resultado dessa novela, que já se arrasta há muito tempo, há mais de um ano. Segundo assunto que eu gostaria de falar é que continuo sem entender o porquê das obras paradas em Petrópolis, tais como Palácio de Cristal, tais como o Teatro Dom Pedro, tais como a Praça da Águia e, ultimamente, até a necessidade de uma pintura, de uma limpeza nos pórticos da cidade, tanto do Quitandinha quanto do Bingen. Por favor, peço a quem de direito, às nossas autoridades, que agilizem essas obras que estão prejudicando a cidade e estão mostrando que a conservação da cidade não está sendo feita a contento. Bom, eu trouxe hoje para a senhora e para o senhor uma entrevista que eu tenho certeza que vão gostar muito do nosso entrevistado. Ele já esteve aqui no programa já há bastante tempo, há mais de um ano, e convidamos ele, que gentilmente acendeu o nosso convite, aqui é seu, se prontificou a vir, e vamos conversar sobre política petropolitana. Então eu vou pedir um breve intervalo comercial, é apenas 1 minuto, já voltamos. Oficina do Tião, uma tradição de confiança de 30 anos, com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. E eu deveria ter comentado isso no primeiro bloco. Eu me esqueci, mas eu vou comentar agora. O juiz da 4ª Vara Civil deu uma sentença num mandado de injunção. O que é um mandado de injunção?
é uma ação para corrigir uma omissão de lei ou então uma ausência de alguns pressupostos legais dentro de uma lei. Então, dentro desse mandado de injunção, o juiz da 4ª Vara deu uma sentença determinando que a Câmara mexesse na lei orgânica do município e no seu regimento interno para que passasse de 15 para 23 vereadores, chamando 8 suplentes da eleição passada. Eu quero dizer o seguinte, vamos fazer uma análise rápida aqui. Primeiro ponto, tá? Isso é uma forte ingerência do judiciário no legislativo. Por que eu digo isso? Porque a Constituição Federal prevê que municípios com mais de 300 mil habitantes podem ter até 23, vejam a expressão, pode ter até 23 vereadores. Não diz deve ter 23 vereadores. Ponto número 1. Ponto número 2. A regra do jogo não pode ser mudada depois que o jogo iniciou. Todos concorreram para 15 vagas. Aumentar as vagas agora é mudar a regra do jogo dentro do jogo. Não só isso. Uma sentença contra um ente municipal, estadual ou federal, ela tem duplo grau de jurisdição obrigatório. O que significa duplo grau de jurisdição obrigatório? Ela tem que ser analisada e referendada ou não por um tribunal superior. Existe dentro do direito o recebimento sobre duplo efeito desse recurso, que deverá ser analisado no Tribunal Superior, que é o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Nesse caso, os dois requisitos estarão preenchidos. Portanto, nada, e agora, veja bem o que eu estou falando, nada vai acontecer antes de 2024. Ok? Pode, para as próximas eleições em 2024, o número de vereadores ser alterado, desde que a Câmara faça essas mudanças na lei orgânica no município e no seu regimento interno. Não quer dizer que vá acontecer. Então, esse burburinho que está na cidade, de que tem 40 dias para os novos entrarem, não entrarão. Ok? Vamos deixar bem claro que não é bem assim. Mas eu prometi que tínhamos um entrevistado hoje que a senhora e o senhor vão gostar muito. Meu convidado de hoje é Elias Montes, que foi o 4º colocado na última eleição, com algo em torno de 17 mil votos, uma eleição para um candidato que, pela primeira vez, estava concorrendo ao cargo de prefeito e que não era um candidato extremamente conhecido dentro da cidade, teve uma eleição espetacular, digna de aplausos, a quantidade de votos que ele obteve. Boa tarde, Elias Montes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer imenso em tê-lo aqui novamente no programa. Fique à vontade, pode saudar os nossos telespectadores e falar um pouquinho quem é o Elias Montes, para quem não o conhece ainda, e dizer o que o Elias Montes está fazendo nesse momento. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, amigo telespectador. Um prazer estar aqui. Um prazer muito grande. É a segunda vez que nós viemos aqui. E é sempre bom a conversa que a gente tem antes do início do programa, onde eu aprendo muito sobre política. E é um prazer poder partilhar com vocês as nossas experiências, o que nós vivemos. Como disse o amigo Bernardo, foram quase 17 mil votos. E realmente eu nunca tinha participado nunca tinha sido candidato a nada. A minha participação como político na política era sempre como eleitor, e foi um ano bastante intenso. Hoje eu conheço a política por dentro, eu sou oriundo policial rodoviário federal de carreira, me aposentei e iniciei na política e comecei a conhecer a política pelo outro lado. O que me surpreendeu, o que me trouxe, o que me estimula, é ver que existem muitas pessoas de bem,
muitas pessoas bem intencionadas que não necessariamente aparecem, né, Bernardo? Não necessariamente estão dentro como candidatos, mas estão por trás, fazendo com que as coisas aconteçam, trabalhando para que aconteçam melhor para a coletividade, para a sociedade, para a cidade, para o estado, para o município. Ou seja, existem muitas pessoas anônimas e importantíssimas nesse processo. Isso nos estimula. E até dentro mesmo dos atores ativos, daqueles que se candidatam, né? Você vê muitas pessoas de bem, pessoas bem intencionadas. Eu costumo acordar todos os dias e ponderar a nossa permanência dentro da atividade política, Bernardo. Porque são muitas dificuldades, não é fácil a gente acordar e ter que enfrentá-las para as coisas acontecerem. Pessoas que eram para estar te ajudando, às vezes estão puxando para trás, mas tem uma coisa que ela não nos permite desistir, né, que é a miséria. A miséria material, aquela que você vê na população, essa te dá força para continuar. Quando você vê uma pessoa precisando de justiça, precisando de que a administração funcione, precisando de alguém que se levante em favor dela, essa miséria nos faz levantar a cabeça e falar assim, olha, vale a pena, a gente não pode desistir. E, por outro lado, em contrapartida, a miséria moral. A miséria moral de algumas pessoas que ignoram esse cenário caótico que a gente vê muitas vezes, por conta de uma má política, de uma política velha, que ignoram a miséria material, ignoram aqueles que precisam. Bom, isso peço você perdão, isso é praticamente um desabafo, né, pelas coisas que a gente vem vendo, mas vale a pena a gente lutar, vale a pena, digo para você, homem, mulher de bem, né, conversávamos agora sobre isso, vale a pena a gente continuar insistindo, lutando, porque quem vai dar a última palavra somos nós, através do voto, através da nossa participação, através da nossa mobilização, e o país está mudando. Hoje as coisas estão muito mais transparentes, elas estão começando a surgir, os meios de comunicação não estão mais monopolizados e o processo já iniciou e eu entendo como um processo sem volta, né? Então, é basicamente isso daí, Bernardo, para a gente iniciar a conversa. Nesse momento atual, você está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro. Qual o papel que você vem exercendo dentro da Secretaria? Quais são as novidades dessa Secretaria? Sim, bom, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ela foi entregue ao Partido Republicanos. E nós temos à frente dela o secretário Matheus Quintal Petropolitano, também foi candidato a prefeito de Petrópolis. Uma grata surpresa trabalhar com ele, uma pessoa bastante competente e tem trazido bastante inovações para a área de desenvolvimento social. Até o próprio nome, né, desenvolvimento social, é bastante interessante, porque a assistência social é muito reducionista. Desenvolvimento social é muito mais do que você entregar algo. É você dar oportunidade para as pessoas caminharem, ficarem de pé e depois caminharem. E esse seria o processo. E a minha atuação dentro da secretaria, eu sou hoje assistente especial do Matheus e estou aqui em Petrópolis acompanhando a entrega, os trabalhos com o cartão do Super RJ, que é um cartão emergencial para aliviar, não vai resolver o problema, é aquela primeira parte, aquela primeira chegada da assistência, para aliviar a dor daquelas pessoas que não têm o mínimo necessário, não têm o alimento à sua mesa, né? Não têm o mínimo de dignidade. Então, nosso trabalho hoje aqui, dentro da cidade, consiste em acompanhar o Supera RJ. Esse novo cartão, o Supera RJ, ele vieram 300 para Petrópolis. Qual é a estimativa de número, qual é a expectativa de público que vocês pretendem alcançar? Público esse em extrema vulnerabilidade alimentar. É um pouco mais de 300, né? Tínhamos aí um passivo de 500 cartões e nós iniciamos
imediatamente um trabalho de entrega deles e fizemos na segunda-feira o primeiro lote de entregas. Foram 185, eu não sou muito bom em números, mas foram 185 cartões entregues já na sexta-feira. E o processo continuou de entrega e eu acredito que esse passivo vai ser resolvido muito rapidamente. Mas os 500 cartões não retratam a realidade do programa. Todas as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, e nós temos aí 2.000 e alguma coisa de número de famílias que estão em estado de extrema pobreza, já estão em condições de prioridade. Nós estamos fazendo busca ativa, tem todo um trabalho da assistência social aqui de Petrópolis, e tem à frente o secretário Hugo Bento, e nós vamos fazer essa busca ativa, trazer essas pessoas e se couber a elas esse tipo de benefício do Super RJ, vão ser encaminhadas. Mas muito mais do que isso, Bernardo. O Super RJ ele entrega o cartão e, como a gente estava falando, esse é o primeiro passo, mas se preocupa com o depois do cartão, né? Como que as pessoas, aquela pessoa que você tira da condição de extrema vulnerabilidade, e se você não der a ela condições de caminhar com as suas próprias pernas, você está eternizando a condição de miséria daquela pessoa e a dependência dela com o Estado. Não é essa a proposta e não pode ser. Se ela em algum momento se desviar e conduzir para isso, colocar as pessoas reféns do Estado para ter o mínimo necessário, isso é um absurdo completo. A proposta é exatamente o oposto disso. Fazer com que ela fique de pé, que ela tenha o mínimo necessário para ter dignidade, ter o alimento, ter a sua casa preservada e ter oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então, além de você pegar o cidadão comum e dar oportunidade de capacitação pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos aqui em Petrópolis o polo aqui em Petrópolis está sendo conduzido pelo Wesley Barreto. Wesley Barreto foi candidato a vereador, é um bom menino e tem feito um trabalho bastante interessante sobre essa proposta de capacitação das pessoas para que entrem no mercado de trabalho. Então, o sistema é bem grande e vislumbra, inclusive, o programa ele se estende, inclusive, aos pequenos empresários, né? Médio, micro, empreendedor, onde você tem um aporte de até R$50 mil, compreendidas as exigências, para que você possa continuar o teu trabalho e gerar mais emprego e renda. A gente costuma falar, né, Bernardo, que a assistência social, a educação, a saúde, né, você ter o mínimo necessário é importantíssimo. Mas se nós não tivermos uma economia funcionando, se nós não tivermos renda girando na cidade, todos esses serviços vão ser entregues com dificuldade. Então, a economia tem que funcionar. E para a economia funcionar, nós temos que olhar para o empresário, nós temos que dar oportunidade, capacitar a nossa mão de obra para que essa máquina funcione. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu queria trazer aqui para o nosso plano municipal a nossa conversa. Eu queria que você fizesse um balanço. Qual é a sua visão, qual é a sua ótica, como é que você está enxergando esse momento político petropolitano, como é que você está vendo essa gestão interina do prefeito Ingo Rames, o que você está vislumbrando para Petrópolis, o que você espera que aconteça, que vá acontecer, enfim, nos fale um pouquinho dessa sua visão desse momento. Vamos lá. Vamos falar aqui do cenário político que é anômalo, né? Eu não me recordo, estou com 54 anos, eu não me recordo de uma situação próxima a essa, onde nós temos um governo interino que já se arrasta por um ano. E qual o grande prejuízo disso? Né? Por um equívoco do legislativo, lá atrás, onde se existia a possibilidade de um candidato não ser empossado porque ele foi ser candidato.
Isso altera totalmente e nada contra o candidato eleito. Isso não é pessoal. Eu me refiro à intervenção do judiciário dentro desse processo. Perfeito. O homem é passivo de falhas e, em última análise, quem vai fazer o julgamento é o homem. Então, o candidato foi para as urnas, venceu com a maioria dos votos, e aí ele é impedido de tomar posse. Todo o processo acontece e ele é parado por uma decisão judicial. Perfeito. Vamos então ter celeridade no julgamento. Acontece, Bernardo, que nós estamos há 1 ano nessa espera. E o prefeito, que por sua vez estava preparado para ser o vereador da cidade, assume interinamente a cadeira, sem saber por quanto tempo ficaria. Por que eu gosto de dizer isso? Porque se ele não estava pronto para ser prefeito, e eu não digo isso pela capacidade dele, eu digo isso que ele não estava pronto porque ele não se preparou para ser prefeito. O projeto dele era para ser vereador na cidade de Petrópolis. Então ele assume a cadeira, pega os seus pares, chama para fazer uma força-tarefa para ajudar a administrar a cidade, mas sem a perspectiva de trabalhar a médio e longo prazo. Tem que ficar apagando incêndio, porque é por 1 mês, por 2 meses, é por 3 meses, nós não sabemos. E isso vai trazendo prejuízos. Os primeiros 100 dias dentro da administração são muito importantes. É onde você vai implantar o teu projeto de trabalho. É onde você está recebendo a maior fatia dos recursos públicos. É onde você vai direcionar. É muito importante esse início, você ter todo o teu projeto a curto, médio e longo prazo bem definido. Os 90 dias já se foram e nós continuamos na incerteza de quando nós vamos ter um prefeito, para ele sim pensar nos 90 dias, seja o nosso prefeito interino, seja outro candidato, seja o próprio candidato eleito, não importa. O que importa é que o tempo está passando e esse processo, que em 4 anos já fica apertado, ele vai ser reduzido a 2 anos e meio, a 3 anos. Então o prejuízo ele está muito além do que nós podemos enxergar. Não vejo com bons olhos, Bernardo, essa morosidade. É um prejuízo que uma hora a conta vai chegar, né? E se nós analisarmos também, complementando exatamente o que você falou, deu asas à vaidade aflorar. O prefeito assumiu de forma interina, mas entendeu que ele poderia vir a ser prefeito caso haja uma renovação das eleições e iniciou uma campanha com um custo muito grande para a cidade. Né? Conforme você bem frisou, antes do programa, nós estávamos conversando aqui, né? O caixa vai ficando cada vez mais apertado. Quem entrar, seja quem for, né? Vai ter um primeiro grande problema: fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Isso vale para empresas, vale para o município, vale para o estado, vale para o país. Né? É a primeira grande dificuldade. E esse governo de coalizão com a Câmara Municipal, ou seja, ele levou a Câmara, os vereadores, para dentro do governo, com aquele slogan de um de nós lá, um de nós prefeito, né? Ele abriu aos vereadores uma série de benesses e cargos, tá? Que se tornarão um complicador a mais para quem vier assumir a prefeitura. Eu quero continuar nesse nosso assunto, fazendo alguns exercícios de análises, mas eu preciso pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto. Fique conosco, já voltamos.
Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com Elias Montes, que na última eleição foi candidato a prefeito e fez algo em torno de 17 mil votos. Foi o quarto colocado e uma eleição bastante disputada, bastante acirrada, e ele teve uma votação espetacular. Elias, vamos fazer agora um exercício de futurologia. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? O professor Leandro Azevedo, terceiro colocado, fez 24 mil votos, perdendo para Bernardo Rossi a ida ao segundo turno por 204 votos. Você se aproximou muito também dessa votação dos mais votados. Caso haja uma renovação das eleições, e vamos falar hipoteticamente, até porque não se sabe qual vai ser o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Se o resultado for a favor de Rubens Bom Tempo, esse nosso exercício aqui vai cair no esquecimento. Se não for, caso haja uma renovação das eleições, já te passou pela cabeça fazer uma dobradinha com Leandro Azevedo, Leandro para prefeito, você de vice, porque seria uma chapa do novo, da mudança, completamente diferente do continuismo que aí está. Um continuismo que seria um continuismo com Rubens Bom Tempo, porque já foi prefeito em 3 oportunidades, e um continuismo de Bernardo Rossi, agora com Ingo Ramos, mesmo que eles tentem negar essa aproximação, ela existe, né? Até porque 80% dos comissionados do Bernardo permaneceram no governo Ingo e 50% do secretariado. Então é um continuismo, sim. Você já imaginou alguma vez, isso aqui é uma brincadeira, um exercício de futurologia, uma brincadeira nossa, mas já te passou pela cabeça alguma vez fazer uma dobradinha com o Leandro Azevedo? Porque aí você elimina o continuismo da nossa cidade e aparece o novo, aparece a mudança? Pois é, Bernardo, de fato o Leandro é um grande amigo. O Leandro, ele foi uma das conquistas, uma das surpresas agradáveis que eu tive dentro da política. Então, ele como pessoa, a gente se aproximou, as famílias se aproximaram, e o Leandro, quando eu estava falando da miséria, eu fiz aquele paralelo entre a miséria material e a miséria moral, o Leandro é uma prova dessa de que a miséria moral não é regra, né? Então, tem pessoas envolvidas na política do bem, pessoas retas, e o Leandro é uma delas. Não estou dizendo que ele seja exclusivo, mas o Leandro é uma pessoa dessas, é um cara que a gente fala a mesma língua, nós temos princípios muito próximos, e seria uma possibilidade concreta, sim. Essa aliança com o Leandro, ela é uma possibilidade concreta, e quem sabe se não tivesse tido esse atraso todo aí, poderíamos estar caminhando juntos, sim. É uma possibilidade concreta.
dentro do cenário que você desenhou aí, da política com o Leandro, dessa suposição, eu gostaria de trazer aqui a ideia, né, de que quando a gente fala que a prefeitura em si, ela está numa condição muito delicada, e eu digo isso como petropolitano, não como figura pública. Hoje, nós estamos com... O partido está com a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social do município. E é sim uma oportunidade de, mesmo não existindo a campanha, fazer com que a política do nosso prefeito atual, prefeito Ingo Ramos, seja o melhor possível para a cidade. Por que eu estou levantando essa bola? Por que eu estou tocando nesse assunto, Bernardo? É importante nós começarmos a valorizar a ideia de que jogar contra o patrimônio, fazer o pior acontecer para que o teu adversário político não permaneça no cargo, é o pior preço que a gente pode pagar como cidadão. Nós que estamos envolvidos na política, temos que trabalhar para o bem da população. E hoje, a administração que está na mão do Ingo Ramos ela deve contar com o meu empenho para que tudo dê certo, com o empenho da secretaria para que tudo dê certo, com o seu empenho para que tudo dê certo. A classe política ela tem que entender que destruir o trabalho de quem está no poder para que não permaneça, quem paga esse preço é o cidadão, é a população. Então, nós estamos o partido está frente à Secretaria de Assistência Social e nós temos nos esforçado bastante, eu digo nós, eu como cidadão, como homem público ligado ao Estado, estamos trazendo os programas para cá, para que a coisa aconteça, para que melhore a condição da Secretaria e, de uma forma geral, para a administração municipal, mas com esse viés, independente do que vai acontecer, de quando vai ser essa decisão, se nós vamos ser adversários políticos ou não, hoje nós temos que trabalhar para que essa prefeitura dê certo. Hoje, o nosso empenho tem que ser para que as coisas aconteçam. Infelizmente, temos muitos obstáculos, muitas dificuldades a serem vencidas, mas é aquilo que eu estava falando da miséria moral. Nós não podemos ficar olhando para isso aí e desanimar, temos que partir para cima. Temos que partir para cima e lutar para que as coisas aconteçam. E quanto a isso, pode contar conosco. Pegando um gancho no que você falou, de trabalhar em prol da cidade, eu queria que você desse uma explicaçãozinha, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do como é que você pensa que se pode melhorar Petrópolis? O que precisa ser feito, na sua visão, para que Petrópolis melhore? Não só com relação a serviços, à prestação de serviços à população, principalmente na área da saúde, que estamos com problemas bastante sérios nesse particular, e dinheiro para a saúde não falta, diga-se de passagem. Como é que se enxerga os nossos problemas hoje? O que se enxerga como soluções para alguns problemas? O que você gostaria de fazer pela cidade que não vem sendo feito? Volto a destacar aqui que nós estamos vivendo uma situação ímpar. Hoje, a primeira coisa que tem que acontecer, tem que ser definido quem vai ser o prefeito da nossa cidade. Nós temos que encher a caneta daquele que está na administração. Seja quem for que estiver sentado lá, ele tem que ter a autonomia de um gestor cumprindo o mandato como prefeito. Isso é imprescindível para que a gente comece a fazer um trabalho que Petrópolis precisa. Essa é a primeira coisa. Agora, se a gente for sair desse cenário e falar o que Elias Montes entende, em princípio,
nós teríamos que fazer um trabalho de transparência gigantesco dentro da administração pública. Uma coisa que eu fiquei feliz, Bernardo, em descobrir, o governo do Estado tem um sistema, utiliza o sistema SEI, que é um sistema integrado onde você consegue explorar de forma bastante eficaz todas as áreas da administração e todas elas serem auditáveis. Ou seja, o que está escrito ali, o governador não vai apagar, o cara do TI não vai apagar, está tudo dentro de processos, os processos são eletrônicos, criptografados. A possibilidade de você percorrer todos os caminhos, desde pedido de férias de um servidor até uma grande licitação, tudo está compilado dentro de um sistema que permite que a gente audite ele. Então, eu fiquei muito feliz de saber que o governo do Estado, nós temos que ter isso aqui em Petrópolis, nós temos que ter eficiência. E a eficiência, ela começa com a transparência e a celeridade. Se você entrar numa repartição pública, Bernardo, não se surpreenda se você, cidadão, entrar numa repartição pública e a pessoa que te atender não saber te informar adequadamente, te dar uma informação e ela não ser a informação adequada. Aí, em primeiro momento, você diz assim, mas o Elias está falando mal do servidor que está ali atendendo? Não. Eu estou falando que esse servidor não tem a atenção, não tem o treinamento, ele não está inserido dentro do processo, ele não compreende a importância dele para que a administração funcione, ele não tem as condições materiais para que o seu trabalho seja adequado, ele não tem computadores adequados, muitas vezes ele não tem um estoque que lhe dê o aporte necessário para fazer o trabalho dele. A administração como um todo requer um trabalho profissional. E quando eu estou falando isso, eu estou criticando a gestão do Ingo? Não estou criticando a gestão do Ingo, porque o Ingo ainda não é o nosso prefeito eleito. Eu estou batendo nessa tecla porque senão dá a impressão de que nós estamos fazendo politicagem. E a nossa proposta aqui é traçar um caminho concreto, que não vai ser da noite para o dia, para que a gente tenha uma prefeitura eficiente. Todas as secretarias, elas são os instrumentos, são as ferramentas para colocar em prática aquele plano, o plano de desenvolvimento que o prefeito criou com a sua equipe, a curto, médio e longo prazo. As secretarias são os braços, aquelas que vão dar eficiência. E aí uma outra coisa que eu entendo que tenha que acontecer, Bernardo, dentro desse sistema de transparência, dentro desse sistema onde você tem um controle amplo de todas as atividades dentro da administração pública, as secretarias têm que se falar, elas têm que se ajudar. As secretarias não podem e não devem ser concorrentes. Elas têm que andar alinhadas com a administração geral. E hoje, com a dificuldade que você tem de acompanhar o processo, fica muito difícil de você estabelecer metas metas de controle para que essas secretarias trabalhem em fluxo, para que a coisa aconteça da forma mais adequada. Dentre esses problemas todos aqui, eu vou destacar mais um que o amigo estava falando aqui, que é a necessidade de ajustarmos as nossas contas, ajustarmos as possibilidades e criarmos as condições de trazer recursos da União e do Estado para Petrópolis. É fundamental hoje, com a economia do jeito que nós estamos, com a dívida que Petrópolis tem, nós operarmos com os recursos externos que não faltam. Tem muitos. Dizia o Bernardo, e não estou plagiando ele, porque já tinha falado isso em outras ocasiões na minha campanha, nós temos que ter, lá em Brasília, aqui embaixo no governo do Estado, nós temos que ter pessoas que estejam inseridas nesse contexto de trazer recursos, de buscar, de levar projetos. Os projetos criados aqui por pessoas técnicas que estejam linkadas com a fonte geradora de receita.
para que a gente possa estabelecer esse fluxo e trazer os recursos que Petrópolis precisa, que não são poucos, né? Não são poucos que a gente precisa e não é pouco que tem. Você sabe que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, o Romeu Zema, quando assumiu Minas, a primeira coisa que ele fez foi reduzir metade das secretarias. Ele aglutinou uma secretaria a outra, reduziu em metade o número de secretarias e teve uma mexida na despesa corrente. Imagino. Que ele conseguiu reduzir nos primeiros 100 dias, os famosos primeiros 100 dias. Sempre ele. Ele conseguiu reduzir as despesas correntes em 30%. E depois disso conseguiu mais. Uma política, uma gestão austera e tudo mais. Eu te pergunto o seguinte, Petrópolis precisa ter essa quantidade de secretarias que tem? Qual a sua visão sobre esse número grande de secretarias que nós temos? Eu seria leviano se eu pontuasse todas as secretarias, né? Então, eu vou ser evasivo nessa pergunta, propositalmente, mas, independente do número de secretarias, a gente tem que fazer sempre essa análise. Cada estrutura que eu construo, né, cada estrutura construída, uma nova secretaria, e eu aumento a quantidade de cargos. Isso aumenta também a despesa com a máquina pública, que tem que ser enxuta. Ela tem que ser mais enxugada, ela tem que ser enxugada, ela tem que passar por um processo de desidratação. Porém, sem perder eficácia. Ela tem que ser eficiente e eficaz. E aí, para cada caso desse, Bernardo, você tem que fazer um estudo sério, uma análise de qual é a importância daquela estrutura como secretaria e como ela atuaria sendo apenas uma subsecretaria ou uma coordenação. Esse estudo ele tem que ser feito caso a caso. De acordo, por exemplo, a gente uma pauta que ela é colocada em segundo plano aqui, que a gente sempre bate nela, que é a secretaria que é a pauta do turismo, né? No nosso caso, o turismo ele é muito importante. Eu entendo que ele deveria caminhar junto com o desenvolvimento econômico. Eu inseriria as duas pautas, porque Petrópolis tem, por característica natural, um potencial extraordinário e pode ser desenvolvido. Nós podemos trazer muitas coisas através do turismo. Então, turismo e desenvolvimento econômico tem tudo a ver. Mas volto a dizer, eu seria leviano falar isso daqui sem ter debruçado sobre o tema e analisado isso. Não, vamos fazer desse jeito, a quantidade de secretarias, mas de uma forma geral, tem que ser levado em consideração a eficiência e o custo, porque se você não avaliar essas duas coisas, fica difícil. E, sinceramente, a gente tem que estar atento à criação de muitos cargos, né? A criação de muitos cargos ele é um câncer para a administração pública, porque é justamente a menina dos olhos daqueles que querem se eternizar na administração pública, seja ela no legislativo, seja no executivo. É a grande menina dos olhos e a grande moeda de barganha, o cargo público. Então, é interessante a gente ver isso com bastante critério, para que nós não criemos mais cargos do que o necessário. Volto a dizer, eu defendo uma ideia de administração enxuta e eficiente. Para isso tem que ter um profissionalismo e um trabalho muito bem feito. Como é que você enxergaria uma agenda de futuro? Como é que você gostaria de ver Petrópolis daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Como é que você iniciaria esse planejamento? Como é que seria essa agenda? O que Petrópolis, da sua ótica, na sua visão, pode esperar e o que você gostaria que acontecesse em termos de futuro? 5 anos, para 5 anos é um futuro bem próximo, né? 5 anos é um futuro bem próximo, falando de administração, porque a primeira coisa que quando você começa a falar, eu penso na cultura do povo, na educação, né? Na oportunidade. Quando a gente fala em educação, oportunidade, é você realmente inserir toda a população
dentro das possibilidades de mercado de trabalho, de cultura. Esse aí seria uma grande proposta. Eu falo isso de cadeira, né, Bernardo? Eu fui criado sem pai e eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 9 anos eu já trabalhava, com 13 anos eu já estava dentro de uma empresa. E na minha época, né, quando eu falo na minha época, a pessoa chega até a apitar lá, deve ter muito tempo, realmente tem 54 anos, isso tem 41 anos. Há 41 anos, há 40 anos atrás, eu trabalhava em metalurgia e era comum você sair da tua empresa e fazer teste em outra empresa para a atividade que você desempenhava e você tem uma proposta de emprego com um salário melhor, você chegava na empresa e falava, olha, eu quero ir embora porque tinha uma proposta melhor e o patrão te cobria a proposta ou não, mas o fato é que você tinha opções de emprego. E o que dá dignidade? É a oportunidade de você crescer, é a oportunidade de você se manter. Isso dá dignidade. Eu não estou falando o que me contaram, eu estou falando o que eu sentia, né? Como ainda uma criança, com 13 anos, 14 anos, 15 anos, depois 17, 20, eu percebi isso. Então, eu queria ver Petrópolis, sim, em muito pouco tempo, com a nossa população inserida nessa oportunidade cultural, oportunidade de trabalho, oportunidade de andar na sua cidade. Por que a gente fala cultural? Porque se vocês prestarem atenção, a quantidade de pessoas que jogam lixo na rua é muito grande. Isso é cultural. Nós temos uma cidade espetacular e muitas vezes, algumas vezes já me falaram, por que você fica catando esses copinhos, esses negócios no chão? Porque a 5, 10 metros tem uma lixeirinha. Então eu abaixo, pego, jogo lá. Não é por outro motivo a não ser que a minha cidade, que a estrada, que a calçada que eu estou passando, seja aprazível, seja atraente. Né? Eu quero que as pessoas que venham na minha cidade falem assim, cara, que lugar maravilhoso, que lugar bonito. Como eu já ouvi de algumas pessoas. E eles não sabem o quanto bonito pode ficar ainda mais. Né? Nossa cidade tem potencial para isso. Então, eu me orgulho de ser petropolitano, cidade imperial, e a gente tem que trazer esses valores. As pessoas têm que compreender, tem que ter a oportunidade de saber que a beleza da cidade passa por aquela pessoa que te atendeu. Nós tínhamos uma ideia na campanha que eu acho muito legal, estipular o selo Petrópolis. O selo Petrópolis ele estaria em várias áreas. Ele seria para incentivar a produção de algumas mercadorias de Petrópolis, onde você colocaria dentro do pacote de turismo as empresas que têm o selo Petrópolis. Mas dentre elas, uma das coisas que me chama a atenção, eu sou um excelente comprador e um péssimo vendedor. Então, quando eu entro numa loja e sou bem atendido, não importa, eu vou voltar. Se eu for bem atendido, eu vou voltar. Então, a gente construir essa possibilidade dentro de Petrópolis. Essa pessoa que está te vendendo sapato ou está te atendendo na farmácia, ela compreender que o trato dela vai mexer na economia de Petrópolis, essa dimensão. Né? E aí, para isso, o selo Petrópolis seria uma oportunidade. Deixa eu fazer uma propaganda do selo Petrópolis. Seria uma proposta de... a gente entraria com um servidor descaracterizado, ele ia entrar, uma pessoa comum, ia ser atendida, 2, 3 pessoas iam ser atendidas e ia criar um formuláriozinho. Ia preencher um formulário sem que a empresa soubesse. Como foi o atendimento? Alguns atendendo com os requisitos. Se a média estivesse um pouco abaixo do que poderia ser, a prefeitura ofereceria ao empreendedor, a título gratuito, uma capacitação para os seus contribuintes, para os seus funcionários, né? Colaboradores, que eu queria lembrar, falei contribuinte, para os seus colaboradores, né? Se adequarem ao nível de excelência que poderiam estar. Gratuito. E se eles chegassem a esse nível? Pô, independente do selo Petrópolis, lá na marquinha da cidade.
nós construirmos essa percepção de que você é importante, seja lá o que você estiver fazendo é importante, ter uma compreensão do todo, construir essa mentalidade, como a gente vê em Gramado. Gramado veio aqui, copiou da gente e hoje eles dão aula. Você entra lá para comer um chocolate com morango e você fica maravilhado. Nós temos aqui todas as possibilidades de fazer a mesma coisa que lá e ficamos saindo daqui para ir lá e achamos, ainda batemos palmo. Rapaz, você sabe que eu vou te falar uma coisa. Eu sempre digo que Petrópolis tem ferramentas próprias, peculiares, dela, autóctones, para ser uma grande cidade, um grande município. Mas falta vontade política, falta gestão, falta gente interessada. Você sabe que você estava falando desse selo Petrópolis? Eu me lembrei, isso aí talvez acabe com o mau humor das vendedoras da Rua Teresa. Faz brincadeira, mas é sério. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que existe uma coisa que alguns governos estão pecando, já não é de agora, obviamente, não é do governo Ingo Ramos, que é a conservação da nossa cidade. Sim. A conservação da nossa cidade realmente está numa situação precária, né? Precisa de um olhar mais carinhoso, digamos assim. Sim. E são pequenas coisas às vezes. Né? Muitas pequenas coisas, sabe? Se você passar, quanto tempo o Relógio das Flores ficou parado sem conservação? Agora está funcionando? Vai lá, tudo bem. Ponto turístico importantíssimo. Exatamente. E o turismo é a quarta geradora de emprego e rendas no mundo. No mundo. E aqui o turismo não é levado da maneira como deveria ser levado. Mas, enfim, Elias, tem um grande problema aí, que eu quero ver agora com você, como é que a gente vai solucionar isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas é uma pena, é uma pena. Elias, eu queria, então, que você falasse o que você tem ainda a dizer aos nossos telespectadores. Fique à vontade, você tem aí uns 3 ou 4 minutos para usar esse tempo como bem entender. Sei. Em princípio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom conversar contigo, né, Bernardo? É sempre uma oportunidade muito engrandecedora. Quero agradecer a você telespectador, você que acreditou no nosso trabalho. Saiba que todos os dias eu levo em consideração a responsabilidade que eu adquiri em entrar na sua casa, através dos meios de comunicação, e pedir que você acreditasse na nossa proposta e receber o sim através do voto. Essa responsabilidade, ela me faz levantar todos os dias e falar assim, olha, vale a pena, vamos continuar lutando. Nós não podemos desistir. Petrópolis, o estado do Rio, o Brasil, pode ir muito além de onde está. E a minha participação, a tua participação, a participação do Bernardo, a participação de todos nós, quando nós temos a mentalidade reta, né, com propostas que são verdadeiramente para o bem comum, quando isso acontece de fato, existe uma aura, né, uma satisfação que nós temos, que nós recebemos, que ela passa do material. A gente, quando faz o bem, a gente recebe uma recompensa, essa é a palavra, uma recompensa que nos faz deitar no travesseiro e dormir tranquilos. Que essa seja a minha e a tua recompensa. A recompensa de continuarmos lutando, buscando o bem comum, e que Deus nos abençoe, nos dê força, nos clareie o caminho para que juntos possamos construir o município, o estado, o país que nossos filhos merecem. Deus abençoe a vocês e mais uma vez muito obrigado, meu amigo. Elias, nós ainda temos 1 minuto e se eu não te fizer essa pergunta, vão me cobrar na rua. Próximas eleições, Elias é candidato novamente a prefeito ou vai aguardar outubro e vir candidato a deputado federal ou estadual? O que é a sua pretensão de futuro? Pela situação, pela atual conjuntura, deputado federal em 2022, salvo se
as coisas se ajustarem, né? Mas, em princípio, deputado federal. Muito bem. Olha, eu quero novamente te agradecer muito sua vinda aqui. Espero que em breve retorne, né? Já como pré-candidato, porque quando for candidato não vai poder vir. A legislação eleitoral está complicada com relação a isso, mas vai retornar como pré-candidato, seja a prefeito, a deputado estadual ou a deputado federal. Hoje, sua ideia, conforme você bem expressou, é para deputado federal, mas a gente sabe que a política é muito dinâmica e as coisas, em poucos dias, em poucas horas, muitas vezes, tudo muda. Eu quero dizer à senhora e ao senhor que estivemos ao vivo no Instagram, estivemos ao vivo no YouTube, estivemos ao vivo na página do canal no Facebook e no site do canal. Quero dizer que esse programa também entra daqui a pouco na minha página pessoal, Bernardo Filho, e na página Conversa entre Petropolitanos, também no Facebook. Eu quero agradecer esse convívio nosso nessa hora aqui. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa, tenham gostado do nosso entrevistado. Prometendo para quinta-feira que vem um novo programa, uma nova entrevista. Querendo novamente mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Um abraço especial, obrigado pela audiência. Quinta-feira que vem, um novo programa, uma nova entrevista. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! TVC, 20 anos com você.